É uma alegria estarmos mais uma vez na casa do Pai, para que juntos possamos celebrar o quão poderoso é o nome do Senhor, essa presença tremenda, presença do Senhor Jesus. É maravilhoso estar aqui, você que está em sua casa, nos acompanhando pela live, pela transmissão, pelo Facebook. Deus abençoe. Recebe nosso abraço virtual aí onde você está. Amém? Palavra de Deus, amém? Vamos lá? Você empresta os teus ouvidos? Ok? Posso contar? Então, Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Deus está abençoando você, amém? João 6, verso 1. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Vou perguntar de novo, só para me completar o que eu estava falando. Deus está abençoando você? Quando Deus está abençoando, porque Ele está colocando as coisas em ordem. Está indo tudo no lugar certo. Quando Deus fez os céus e a terra, Ele abençoou. O primeiro dia, o segundo dia. Ele foi estabelecendo ordem. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta porque apenas para pô-lo à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto quiseram, ou tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Grifa essa frase: nada seja desperdiçado. Então eles se ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém. Só até aí. Pai maravilhoso e santo, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento. Eu sei que o Senhor tem mais para derramar nesse lugar. Eu sei que o Senhor tem mais para ministrar, colocar em ordem a nossa vida. Espírito Santo tem total liberdade para ministrar, para tocar, para falar aquilo que o Senhor quer falar. Me rendo ao Senhor, me rendo à tua vontade, ao teu governo. Jesus, eu quero estar totalmente ligado ao teu trono, através do sangue de Jesus. Espírito Santo, abençoe cada um de nós, esses que estão aqui nesse templo, aqueles que estão me ouvindo pela internet. Abençoe, derrama a tua graça, anula toda força contrária, que todo desperdício, meu Deus querido, seja anulado agora, em nome de Jesus. Que todo desperdício de atenção seja anulado, e que haja graça dos céus, e que o nosso coração esteja totalmente aberto para receber a boa e perfeita palavra do Senhor. Amém e amém.
Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Que nada seja desperdiçado. Você pode falar para o teu irmão aí? É interessante, é isso mesmo, que nada seja desperdiçado. É interessante olhar aqui para a palavra de Deus e cada vez que eu leio, Deus vai levando a gente a um entendimento, a um nível de revelação, e é tremendo, né? Aqui Jesus perguntando, porque Jesus queria provar, né, como que eles iriam reagir. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabe o que ele vai fazer, fica tranquilo. Você não sabe, nem eu, mas ele sabe. Então, cada prova, cada situação difícil, ele já sabe o que ele vai fazer, irmão Elcio. Então, às vezes, a gente fica descabelando, fica aí apavorado, né? Eu acredito que, de repente, no meio desse povo, ou talvez na sua casa, tem pessoas que estão assim, apavoradas, assim. Meu irmão, ele já sabe o que vai fazer. Isso é só para provar se você realmente acredita nele. Não porque ele não sabe, porque você não sabe. Então, você precisa saber que você depende dele, que eu dependo dele, sem ele nada podemos fazer. E é maravilhoso a gente trazer esse entendimento para os nossos corações. Então ele já sabe o que vai fazer nessa noite. Ele já sabe o que vai fazer com você, através de você. Ele sabe todas as coisas. E esse texto tem me chamado a atenção, principalmente esse versículo 12. Depois que receberam o suficiente para comer, Jesus chama os seus discípulos e fala assim: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. O Senhor Jesus valoriza muito, né? Valoriza as coisas pequenas. Às vezes tem coisas que eu e você despreza, mas o Senhor não despreza. Por isso, eu posso dizer nessa noite que Deus não despreza os pedaços. Deus não despreza aquilo que de repente é pequeno. E como é maravilhoso saber e entender que Jesus usa pessoas como canais da sua graça. E eu acredito que o Senhor quer usar você como um canal da graça dEle. Porque ao alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o Senhor Jesus usou um menino. Usou um menino. Então Deus permite que eu e você possamos desempenhar uma parte naquilo que Ele quer fazer. Porque para muitos aqueles pães não era nada, não ia fazer diferença nenhuma. Mas quando foi entregue nas mãos do Senhor Jesus, a história mudou. Então não desperdice aquilo que você tem nas tuas mãos. Não desperdice aquilo que Deus colocou diante do Senhor. Não desperdice. Eu acredito que tudo que você tem em suas mãos tem um propósito eterno. Então, valorize. Primeiro ponto dessa mensagem: coloque em ordem o ambiente. Coloque em ordem o ambiente. Em Marcos capítulo 6, verso 39, também o verso 40, fala que Jesus, na multiplicação, nessa primeira multiplicação, Ele recebe o pão e os peixes, mas antes dele orar, diz que Ele separou grupos de 100 e grupos de 50, e esses grupos puderam sentar, não numa cadeira, sentaram no chão. E ali viram um grande milagre do Senhor. A refeição só foi servida depois que todos estavam sentados. E todos comeram. Quando o ambiente é organizado, tem fartura. Todos comeram até se fartar. Tem muita coisa em nosso coração que precisa ser colocado em ordem.
Tem muita coisa que no nosso coração de repente está bagunçado. E todos os dias o Senhor Jesus dá oportunidade para sermos orientados por Ele, para que possamos colocar em ordem a nossa vida emocional, financeira, a nossa vida conjugal, familiar, profissional. Todos os dias, incansavelmente, o Espírito Santo vem trabalhando para isso acontecer. É questão de escolhas, é questão de você escolher. Nós podemos ler em Marcos capítulo 10, que fala da história onde um jovem rico chega até Jesus. E esse jovem rico tinha uma fome espiritual. E ele faz a pergunta certa: o que farei para herdar a vida eterna? E além de fazer a pergunta certa, presta atenção aqui comigo, nós estamos falando de colocar em ordem o mundo espiritual. Esse jovem rico então chega até Jesus. Ele faz a pergunta certa e também faz para a pessoa certa. E teve uma resposta certa, mas tomou a decisão errada. Jesus responde, falou: se você quer herdar o reino dos céus, você vai vender tudo que você tem e repartir aos pobres. Vem e me segue. E ele escolheu a terra em vez dos céus. Ele não quis colocar em ordem o seu coração, pois ele amava mais as coisas da terra do que dos céus. Tinha tudo, tinha a oportunidade de colocar a sua vida em ordem. Mas ele saiu, ele se ausentou, saiu da presença de Jesus. Saiu mais bagunçado do que chegou. Tinha tudo para ser feliz, mas saiu infeliz. Deixou para depois. Às vezes nós falamos antes tarde do que nunca. Em algumas coisas na nossa vida funcionam, em outras não. Né, irmã Dalva? Antes tarde do que nunca, pastor. Não, antes tarde vai ficar tarde mesmo. Porque depois o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois o encanto se perde. Depois o cedo fica tarde. Depois a vontade passa. Depois é outro dia. Depois não é a mesma hora. Então, tem coisa que não dá para deixar para depois. Em nome do Senhor Jesus, hoje é a noite de nós não deixar para depois aquilo que se precisa fazer hoje. Jesus não falou para aquele menino, para aquele rapaz, depois você pode fazer isso. Ele falou, não, vai agora e faz o que tem que fazer, vem e me segue. Seguir Jesus é para hoje, é para agora, não é para depois. Fazer a obra do Senhor não é para depois, é para agora. É agora. Jesus, ele andava, ele caminhava, ia fazendo, ele não parava em situações, ele não deixava para depois. Ele estava pregando, de repente ele via uma mulher encurvada, ele parava o sermão, chamava a mulher e curava a mulher, aleluia, e assim ia continuando. Tem coisa que não pode deixar para depois. Se você quer seguir Jesus, não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde, o amanhã você pode perder a oportunidade. Então não se perca diante de uma oportunidade. Se tem oportunidade para honrar o Senhor, honre ao Senhor. Se tem oportunidade para dar um glória a Deus, dê um glória a Deus. Se tem oportunidade de exaltar o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Se tem oportunidade de Deus te usar para abençoar pessoas naquele momento, não depois, porque o depois é depois. Jesus é um Deus de agora, de presente, louvado é o nome do Senhor. Depois alimenta a multidão. Não, depois não funciona. Depois multiplica. Não, Jesus deu graça e falou, é agora. Esse povo está com fome agora, não é depois. Amém? Fica aqui comigo. Não desperdice seu tempo. Você está aqui, aproveite. Você está num ambiente de revelação, ambiente profético, amém? Então tem muita gente que vem para a igreja e desperdiça o tempo, porque não está aqui, a cabeça está pensando no amanhã. O amanhã pertence a Deus. Você sabe o que vai acontecer amanhã, eu não, mas Deus sabe. Então, acalma o seu coração. Depois eu presto atenção. Não, depois passou.
A unção é agora, o que está acontecendo no mundo espiritual é agora, não é depois. O que Deus está derramando não é para amanhã, é para agora. É para a situação agora. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. O desejo de Jesus é colocar em ordem o nosso mundo agora. Quer experimentar o sobrenatural, quer viver o sobrenatural da presença do Espírito Santo, comece a fazer as coisas quando Ele te chama, quando Ele te fala. Não espere trovoar, não espere um relâmpago, não espere um anjo aparecer. Se Jesus está falando, é agora, é nesse momento. Irmão, para fazer a obra do Senhor não precisa sentir, precisa fazer. Quer mudar o seu destino? Faça a escolha agora, em obedecer ao Espírito Santo. Eu acredito que Deus está falando nesse lugar. Eu creio que Deus está falando nesse lugar, desde o início do culto. Se você perceber, o que o Luan leu de manhã foi a mesma coisa. O Espírito Santo à frente, falando, usando a vida do Luan para ministrar no início. Nós não se conversamos sobre a mensagem, mas o Espírito Santo, Ele é perfeito, e Ele falou para o Luan, falou para mim, e nós estamos aqui para glorificar, e não vamos deixar para depois, vamos fazer o agora. Para de falar antes tarde do que nunca, isso não funciona para a vida do cristão. Lógico que tem algumas coisas que é verdade, mas outras não. Aleluia. Quer ver o milagre acontecer? Organiza o ambiente. Esse moço perdeu uma grande oportunidade. Precisamos organizar algumas coisas. Valorize, coloque em ordem, porque se você coloca em ordem, Deus vai abençoar. Deus vai derramar da graça dEle. E eu confesso a vocês que Deus tem inquietado o meu coração, porque tem muita coisa que eu preciso melhorar, mas eu não quero deixar para depois. Eu tenho que melhorar, por que não posso melhorar agora, com a ajuda dEle? Enquanto nós cantávamos, abre um parênteses aqui, enquanto nós cantamos Aleluia, né? Esse cântico, nossa, espera aí, para sempre, né? Enquanto nós entoava esse cântico e cantava, que nós declaramos que Ele ressuscitou, o Espírito Santo falava claramente no meu coração. Ele venceu os seus defeitos. Ele venceu as suas impossibilidades. Ele venceu os seus pecados. Ele venceu a sua dívida. Ele venceu por você. O Espírito Santo fala, Ele venceu. Então, se Ele venceu, eu posso vencer. Porque o meu defeito não me leva a separar do Senhor Jesus, do amor dEle. Porque Ele me ama. Quando o Pai olha para mim, Ele não olha um Misael cheio de defeitos, cheio de tanta coisa que às vezes desagrada o coração do Pai. Ele olha para mim, Ele vê a perfeição de Jesus Cristo. Ele vê o sangue de Jesus me purificando de todo o pecado. Ele venceu na cruz do Calvário para que eu pudesse ser, pela graça, ser salvo. Ele venceu para que eu e você. Então, a salvação não é para amanhã. O servir de Jesus é para agora. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Às vezes nós queremos receber a bênção do Senhor, né? Queremos que o ambiente seja mudado, meu irmão, mas como anda? Coloque em ordem o ambiente. As perguntas que eu posso fazer nessa noite: como está o ambiente, de repente, da sua casa, do seu quarto, do seu guarda-roupa, da sua gaveta? Coisas talvez bobas que você pode de repente considerar, mas pode fazer toda a diferença num ambiente de casa. Como está a limpeza, como está a organização do seu jardim, como está o seu carro. Não estou dizendo, irmão, para você aquela coisa doentia. O Satanás é pai de exagero, quer escravizar a pessoa. Mas estou falando para você valorizar, colocar em ordem aquilo que está bagunçado, para que o Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. Colocar em ordem aquilo que de repente se perdeu no meio do caminho.
o ambiente do seu trabalho, será que está organizado? Como está a sua alimentação, o seu sono, o exercício físico, a sua vida emocional, a saúde emocional, a leitura da palavra, como está a sua vida financeira? Eu acredito que Jesus quer nos ajudar a organizar. Se eu não faço a pergunta, eu vou vivendo assim, vou deixando, desorganizando, vou deixando as coisas acontecer, vou deixando, sabe? Quando eu recorro para esse texto, tem muitos outros. Gente, tinha uma multidão com fome. E Jesus começa a organizar aquele ambiente. Pensa comigo, uma multidão com fome, e os discípulos tentando servir uma multidão desorganizadamente. Todo mundo em pé, toda criança, imagina. Quando o Gabriel está com fome, ele fica bravo, Carla? O Miguel, aliás, Miguel fica bravo. Imagine criança com fome. Uma multidão com fome, e Jesus ora e abençoa, e todo mundo, gente, ia ficar pessoas sem comer. Porque tem gente que ia comer tudo. Jesus organizou. Jesus organizou tudo e o milagre aconteceu. Se não tivesse organizado, iria ficar tudo uma bagunça. Jesus deu graça. Quando eu falo sobre a gente organizar a nossa vida, porque às vezes a desorganização, nós desperdiçamos tempo. Quem já perdeu tempo procurando alguma coisa em casa? Quem? Eu sou o primeiro. Quando a coisa está no lugar certo, você vai achar. Mas quando a coisa está no lugar errado, você vai perder tempo. Não desperdice o seu tempo, em nome de Jesus. Quando a nossa vida está bagunçada, nós paramos de contemplar o belo. A vida fica cinzento, parece que nada toca. Porque a bagunça, meu irmão, da vida, ela oculta as bênçãos do Senhor. E todos os dias as bênçãos do Senhor têm nos alcançado. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus é um Deus de paz e não de desordem. Por isso que no verso 40 do mesmo capítulo 12 diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Meu irmão, é palavra do Senhor. Então não fique constrangido em dizer que você precisa arrumar a sua vida, seja na sua casa, não sei, irmão, o que está bagunçado, não sei, se de repente está bagunçado no coração, a mente, os horários, não tem tempo para nada, irmão, organiza, para um pouco e organiza. Jesus, me ajuda a organizar, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Porque não existe ninguém mais organizado que Deus. O próprio Deus é organizado. Ele deu ordem ao caos e tudo se estabeleceu, tudo se organizou. Se nós observarmos bem tudo que aponta para Deus, há uma ordem, há uma perfeição. Por isso hoje nós possamos pedir ajuda. Deus, me ajuda a organizar o ambiente onde eu estou inserido, a colocar em ordem a minha vida. Segundo ponto, para Jesus o pouco tem o seu valor. Para Jesus o pouco tem o seu valor. O pouco na mão de Deus é muito. Porque tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. O que nasce grande é monstro. Não há problema em ser pequeno, o problema é permanecer pequeno. Então valorize o pouco que você tem. Se Jesus valoriza o pouco, por que nós não podemos valorizar? Jesus escolhe os discípulos, homens comuns, que revolucionaram. Foram homens cheios de fé, com muitos defeitos,
mas cheio de Deus, para anunciar e evangelizar. Se o evangelho chegou até nós, porque homens comuns foram usados, homens que ninguém dava nada, mas Jesus falou, olha, é esse que eu vou escolher. Aleluia. Valoriza o pequeno, valoriza o pouco. Os peixes de cevada, os pães de cevada e os peixes alimentou a multidão. Ali houve a multiplicação dos pães, mas além disso, o milagre foi o compartilhamento. Porque a multiplicação nos ensina a compartilhar, mesmo que seja pouco. Quando nós olhamos para Jesus exercendo o seu ministério, podemos ver Jesus valorizando as pessoas pecadoras, problemáticas, doentes, pessoas que foram excluídas pela sociedade. Eu vejo Jesus num templo e chegou no momento da oferta, Jesus senta perto do gasofilácio. Pastor, o que é gasofilácio? É onde deposita a oferta. Jesus senta e diz que uma viúva, ela entra e coloca 2 moedas de cobre. E Jesus falou, olha, essa mulher deu a maior oferta. Porque os outros deu o que estava sobrando, ela deu tudo o que tinha. Então a oferta tem a ver com o coração, intenção de coração. Ela valorizou o pouco e entregou o pouco nas mãos de Jesus. Quando eu vejo Jesus conversando com a mulher samaritana, que de repente passava desapercebida, ninguém notava, mas Jesus parou para conversar com ela. E essa mulher se tornou uma missionária, trouxe a cidade inteira aos pés de Jesus. Jesus valoriza o pouco. Quando eu olho para a vida de Davi, uma pedra, Deus usou e abençoou Davi, ele derrotou um grande inimigo, o gigante Golias caiu no chão, apenas uma pedra em suas mãos. Por isso Lucas capítulo 16, verso 10, diz, seja fiel no pouco. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então o que vale não é quanto você tem, mas o quanto você tem sido fiel naquilo que você tem. A história que nós lemos dizia, tem um rapaz aí que tem 2 peixes e 5 pães. Mas o que é isso para uma grande multidão? Esse pouco peixe, pouco pão nas mãos de Jesus, um milagre pode acontecer. Então não menospreze o pouco. Nas mãos de Jesus, peixe e pão alimentam a multidão. Terceiro ponto, valorize o que tem em suas mãos. Se o primeiro é que Jesus valoriza o pouco, então eu tenho que valorizar aquilo que está à minha volta, valorizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Valorize o que você tem em suas mãos, não murmure com o pouco que você tem. Se você for olhar, a viúva tinha apenas uma botija de azeite, mas para Eliseu ele viu um milagre acontecer e a viúva pôde salvar sua família. Então valorize o que você tem nas tuas mãos. Jesus recebe aquela oferta, repartiu, Jesus agradece. Há um ponto muito importante, amém? Olha aqui para cá, irmãos, em nome de Jesus. Fique atento. Às vezes nós não damos valor àquilo que temos em nossas mãos. Que tal você valorizar essa pessoa que você casou? Que tal você olhar mais as qualidades? Pastor, você não sabe. Eu não sei, mas foi você que escolheu, se vira. Jesus quer que você valorize essa pessoa que você casou. Você teve direito de escolha. Escolheu mal porque quis, agora aguenta. Estou brincando, não estou falando sério. Jesus quer que você viva bem com a sua esposa, com o seu esposo. Valorize. E tenha na consciência que essa pessoa que vive com você não é perfeita.
Dê valor à sua casa, à sua família. Dê valor àquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Dê valor. Não desperdice, meu irmão, o seu tempo em reclamar. Não desperdice. Fique atento para os milagres diários que têm acontecido. Há muito de Deus acontecendo à sua volta. Valorize cada momento, não seja ingrato. Mesmo que seja pouco, valorize. Quantas pessoas estão vivendo na ingratidão, reclamão, ranzinza, mal-humorado. Jesus derramou a paz que excede todo entendimento em nossos corações. Valorize o Evangelho, valorize as promessas de Deus na sua vida. Não tem faltado alimento na sua mesa, não tem faltado. Seja grato, você está em pé, tem gente na UTI, tem gente morrendo, tem gente que não pode se alimentar, e nós nos alimentamos hoje, amém? Louvado é o nome do Senhor. Valorize o seu nome, valorize o teu chamado, cuide. Quando o Luan falou ali que o Espírito Santo levou a olhar uma menina que estava com a vela acesa. Meu irmão, a vida espiritual tem que ser com cuidado, com zelo. Valorize o teu chamado. Não deixe para depois, valorize hoje. Cuide da sua vida espiritual, irmão, não é de qualquer maneira. Quanto tempo desperdiçado diante de uma televisão, quanto tempo desperdiçado diante de um celular. Até quando você vai viver essa vida de escravidão? Fomos livres do pecado, Jesus nos libertou, Ele nos salvou para ter uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, não temos prazer nas concupiscências desse mundo, não temos prazer nas coisas das trevas. Meu irmão, em nome de Jesus, não desperdice o seu tempo. Tempo é presente de Deus. Foi feito para honrar o Senhor. Esse é o dia que o Senhor preparou. Essa é a noite que o Senhor preparou. Se foi Ele que Ele preparou, é porque Ele que precisa ser honrado nesse dia, nessa noite que Ele preparou. Estamos desperdiçando tempo com discussões banais, não se leva a nada. Meu irmão, para, em nome de Jesus Cristo, de tentar ir para as redes sociais, achar isso ou aquilo. Vai para a Bíblia, vai para a presença do Pai. Quero chamar a atenção, você que é pai, você que é mãe de adolescente. Dê uma olhadinha no Facebook, o que essas crianças estão postando. Dá uma olhadinha lá, o que elas estão fazendo, o que elas estão mostrando. Não seja um pai moderno, não seja uma mãe moderna, seja uma mãe Bíblia, um pai Bíblia. Os adolescentes acham que pode fazer tudo, precisa de um pai, de uma mãe para impor limite. Adolescente é uma bênção de Deus, claro que é, mas precisa de homens e mulheres dizendo o que deve e o que não deve fazer. Eles não são donos dos seus narizes, precisa de governo, precisa da presença do Espírito Santo, precisa ser orientados, guiados. Chega de sensualidade. Desperdiçando tempo ali em querer mostrar o que não se deve mostrar. Por que não vai buscar a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo? Ai, pastor, você é muito radical. Não, o inferno está aí derrubando vidas, levando para o inferno. Eu estou aqui para declarar que você pertence a Jesus Cristo, que a tua casa, a tua família é um lugar de bênção, um lugar onde o Espírito Santo habita. Você jovem, que é membro dessa igreja, eu estou falando com os membros dessa igreja.
Cuidado com aquilo que você coloca no Facebook, no Instagram e quantas outras coisas que tiver. Cuidado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Tanto desperdício. Para que isso? Jesus quer te usar para salvar outros adolescentes através do seu testemunho. Não é normal, gente. Não pode ser normal uma coisa dessa. Crianças sensualizando na internet, para com isso. Eu declaro que esse mal, em nome de Jesus, na sua casa, está exterminado em nome de Jesus. Precisamos do governo dos céus em nossos corações. Quanto desperdício. Tudo que o filho pede, você dá. Para com isso. Tanto desperdício em não querer educar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Com todo carinho eu peço, eduque os seus filhos no caminho do Senhor, anda com Ele, falando de dia e de noite, a palavra de Deus, inculca no coração e na mente, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo habita em nossos corações. Quanto desperdício, vida sendo desperdiçada, vidas que poderiam ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas porque os pais não cumpriram o papel de cuidar, de ser chato quando precisar ser chato. Quando eu falo tudo isso, eu falo que você, pai, você, mãe, precisa demonstrar amor. Não é de qualquer jeito também, não é aos trancos e barrancos, é em amor, é uma educação, é uma correção em amor, na unção do Espírito Santo, não é com ira, porque não adianta se você for fazer as coisas com ira, Deus não vai abençoar, mas peça a presença do Espírito Santo para você corrigir, para você falar o que pode, o que não pode. Aleluia, não desperdice. Quantas crianças estão desperdiçando a sua infância? Parado de brincar com 8, 9 anos. Na nossa época, com 14 anos, eu brincava ainda. Criança com 9 anos já quer passar toda uma maquiagem, já quer usar roupa indecente. Meu irmão, não é normal. Não cabe na Bíblia. Os nossos filhos são presente de Deus. E nós vamos dar conta diante do Senhor sobre os nossos filhos. Valorize o que Deus colocou nas suas mãos. Uma família linda. Pastor, tem um monte de defeito. Eu sei que tem, toda família tem defeito. Mas a família é um projeto santo do Senhor. Não queira trocar de família, para de desperdiçar tempo em querer achar que você vai achar um príncipe, uma princesa encantada. Você casou, se você não casou, escolha direito, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quanto desperdício, muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem a direção de Deus, aí dá tudo errado, tem que começar tudo de novo. Então já que vai escolher, escolha certo. Pare de desperdiçar alimento na sua casa. Pare de jogar fora alimento. Pare de jogar fora água. 41 mil toneladas é desperdiçado no Brasil durante um ano. 17 milhões de pessoas têm fome, não conseguem comer. Enquanto alguns não valorizam o que têm, outros passam fome. Outros passam necessidade. Por isso, precisamos ter consciência para evitar o desperdício. E eu chamo a vossa atenção para não desperdiçar. Valorize a sua vida. Valorize a sua igreja. Os seus líderes, os seus liderados. O seu cônjuge, a sua casa. A sua família, os seus dons. Em nome do Senhor Jesus.
Eu falei de manhã, eu vou falar hoje, agora de novo. A vida é curta para ser desperdiçada. Valorize essa pessoa que está do seu lado, aguentando muitas vezes a tua chatice. Valorize. Ah, irmão. Deus tem mais para fazer, só que Ele não vai fazer se estiver tudo bagunçado. O milagre aconteceu porque foi organizado. Não desperdice tempo. Aproveite seu tempo para meditar na palavra do Senhor. A tua vida vai mudar. Dê valor que você tem em suas mãos. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Só Deus sabe nos usar. Tem instrumento de Deus aqui? Tem? Sabe quem sabe usar esse instrumento? Só Deus. Então para de perder tempo em querer fazer as coisas do teu jeito. O Senhor quer te usar, mas do jeito dele. Para de desperdiçar. Que essa mensagem não seja só um sermão bonito, mas que possa mudar a sua concepção referente à vida. Quando amanhã você for jogar fora alguma coisa, você fala, poxa vida, não posso fazer isso. Quando você sair do quarto, você vai apagar a luz. Eu não estou dizendo para você ser mão de vaca, munheca, eu estou dizendo para você ter governo. Então valorize o que Deus tem colocado nas suas mãos. Nós vamos orar, colocando em ordem o ambiente. Eu não sei o que está bagunçado, mas esse é o momento de colocar em ordem e pedir para o Senhor te mostrar. Para Jesus o pouco tem o seu valor, e valorize o que você tem em suas mãos. Jesus falou, recolhe tudo que sobrou. Você vê que o próprio Jesus não contaminava o meio ambiente. Falou, recolheu 12 cestos cheios daquilo que sobrou. Por que eu e você temos que desperdiçar? Então, com teus olhinhos fechados, em cima daquilo que você ouviu, não desperdice esse tempo. Quero orar pela sua vida. Pai querido, verdadeiro e santo, nesse momento nós unimos a nossa vida em oração. Pai, para clamar e pedir ao Senhor, traz em nossa mente aquilo que está sendo desperdiçado, Pai. Senhor, meu Deus, nos ajuda, Pai querido, a valorizar o tempo presente. Se tivermos que abençoar, meu Pai, possamos abençoar. Meu Deus, que possamos fazer conforme Jesus fazia. Alguém tocou em sua orla e ele para a multidão. E o milagre ali aconteceu e a mulher foi curada. O enfermo, sofria 12 anos de enfermidade, ela foi curada. Nos ajuda, meu Deus, a não desperdiçar com coisas banais desse mundo, mas nos ajude a estar valorizando o nosso tempo, valorizando aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso próximo. Os bens materiais que o Senhor tem colocado em nossas mãos, meu Pai, o nosso trabalho. Deus, nos ajude a valorizar, Jesus, esse lugar, essa cadeira que nós estamos sentando. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse piso onde eu posso pisar, por essa terra que o Senhor emprestou para nós vivermos, por esse ar que o Senhor nos deu para respirar. Obrigado, Jesus querido, pela água que podemos beber, pelo alimento que nos alimenta, meu Pai querido. Obrigado, Jesus, por essas vestimentas. Obrigado, Pai querido, pelo nosso sapato. Obrigado, Jesus querido, por nossa audição, nossa visão.
Obrigado, Jesus querido, porque nós podemos andar e caminhar e correr, nós podemos falar, nós podemos glorificar, nós podemos adorar com liberdade, nós podemos nos render ao Senhor, ser tocado por Ti, ser cheio do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Pai eterno, por esse irmão que está do meu lado. Obrigado, Jesus querido, por essa família abençoada que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa igreja, pelos obreiros, pelos líderes. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Jesus. Aleluia! Badarabaçu, mandarabahai. Oh! Eu te amo, Jesus, eu te adoro. Você pode orar, ora. Não desperdice esse momento. A unção de restauração sobre esse lugar. Eu intercedo em favor da sua casa, em favor da sua família. Meu Deus querido, que todo o caos dê lugar agora à organização. Alcança com o teu poder. Seja repreendido todo espírito de miséria. Em nome de Jesus. Deus amado, essa família que às vezes compra alguma coisa nova e rapidamente fica velha, eu quero repreender esse espírito, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, alcança com o teu poder, alcança com o milagre dos céus, Pai amado, todo espírito, meu Pai querido, que tem destruído os relacionamentos, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja graça do céu sobre essa casa, haja graça do céu sobre essa família, alcance com o teu poder. Liberta, meu Deus querido, de todas as algemas invisíveis que tem amarrado, de todas as fortalezas que tem escravizado através do vício, através, meu Deus querido, da mentira. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda palavra de maldição caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu creio no teu poder e na tua unção. E cada um de nós possamos valorizar, Jesus. Valorizar, meu Deus querido, o dinheiro que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que a nossa vida financeira não seja uma bagunça, mas possa honrar o Senhor. Que o nosso nome, meu Deus querido, não venha a ser protestado, mas nosso nome seja limpo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus nos ajuda a ser bons administradores, porque o Senhor nos ordenou para que nós pudéssemos, meu Deus querido, governar sobre a terra. Traz o teu governo sobre a nossa casa, traz o teu governo sobre as nossas finanças, traz o teu governo sobre essa igreja, traz o teu governo, meu Pai, no nosso coração, na nossa mente, traz o teu governo na educação dos filhos, traz o teu governo, meu Pai querido, nesse ministério, traz o teu governo nesse chamado, nesse talento, traz o teu governo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Declara a tua bênção, a tua proteção, que o teu nome venha a ser glorificado, Pai amado e verdadeiro. Eu creio no milagre do Senhor. Restaura esse coração, meu Deus, esse coração que está cheio de barreira. Derruba as barreiras, cria, só o Senhor pode criar. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito voluntário. Só o Senhor pode fazer. Pai, faz então em nós. Faz de novo, Jesus, faz de novo em nossos corações, faz de novo o mover do teu Espírito, traz de novo, meu Pai, o teu amor, enche o nosso coração, enche a nossa vida, enche, meu Pai, enche com o mover do teu Espírito, enche, Jesus querido. Eu creio no teu poder, eu creio no milagre do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.